contribuir com essas eleições, e o movimento espírita, através dos seus companheiros de trabalho, tentam passar para as pessoas alguma coisa no sentido de esclarecer, de ajudar, para que nós possamos começar já a falar menos de terceiro milênio, uma sociedade completamente perfeita, e partimos para uma coisa de ordem prática que o Jomar acaba de mencionar aí, que é construir essa sociedade. Depende de uma disciplina de reformulação de conceitos, de ideias, inclusive com relação à política. O espírita é, em geral, preconceituoso com relação à política. Esse trabalho visa, inclusive, quebrar um pouco desse preconceito, um preconceito inadmissível para quem deveria ter uma mente mais esclarecida, no caso o espírita, e que a gente procura estimular a reflexão, porque a questão da política é uma questão de ordem prática, não está no campo puramente da moral, que foi o assunto tratado pelo Jomar. É por isso que esse assunto é colocado hoje para vocês como matéria de reflexão para uma ação prática na semana que vem, dia 4 de outubro, em que cada um deverá ir às urnas, nós e mais alguns milhões de brasileiros, um total de 106 milhões de pessoas, que vão votar escolhendo 5 representantes, 5 cargos eletivos. Muita coisa no país pode mudar para melhor, dependendo das nossas decisões, ou muita coisa pode tomar um rumo pior, se nós não soubermos escolher adequadamente. No fundo, nós todos criticamos a política, mas ela é o reflexo da sociedade. O mau cidadão, o mau eleitor, escolhe um mau candidato. Então, aqueles 513 lá do parlamento, que recebem tantas críticas de todos nós, que cada um faça um exame de consciência e todo mundo diz, político é tudo a mesma coisa, é ladrão, eles são o reflexo da sociedade, porque é a sociedade que produz esse tipo de gente. Então, para mudar, uma reflexão madura, primeiramente, e depois a escolha. A ideia hoje é, em meia hora, 40 minutos, passar alguns elementos que possam, de alguma forma, ajudar a fazer uma escolha a partir de princípios éticos mínimos. E isso interessa ao eleitor. E nesse aspecto eu gostaria de colocar uma frase de Platão, que tem muito a ver com a nossa vida em sociedade, que é a seguinte. Ele dizia que a desgraça daqueles que não gostam de política é serem governados pelos que gostam. Olha só. É a pura verdade, não é? E o que acontece a partir daí? Bom, os que gostam de política, todos são necessariamente bons? São pessoas boas? Eles estão atrás da prosperidade, da paz, da saúde, da harmonia da nação? Ou eles estão atrás do envaidecimento pessoal, do afago do ego, do dinheiro, do poder, do prestígio, das mordomias, como se diz, e tudo mais que a política traz, porque traz, projeta a pessoa socialmente, ela entra para a história, para a galeria dos notáveis, está ali, à nossa direita, à minha direita, e vai por aí. Mas será que só isso é suficiente? Esse foguetório, essa pirotecnia toda é suficiente para mudar a sociedade? Será que o terceiro milênio que nós estamos aí, tão perto dele, vai em 1º de janeiro de 2001, e não 2001 que começa o terceiro milênio, nós teremos uma sociedade já arrumadinha, harmoniosa, pacífica? Eu garanto que não. Sem nenhum exercício de futurologia, eu posso garantir que a sociedade deverá estar mais caótica, mais desarmoniosa, mais violenta, com mais desemprego, com mais miséria, com mais corrupção, com mais incompetência do que estamos vivendo agora. Porque a fase de transição que estamos vivendo propicia isso e ela não se esgotou. Nós sabemos disso. Nós deveremos agora ir até o fundo do poço para depois erguermos. Mas a construção de uma sociedade melhor depende de nós e ela tem que começar em algum momento. Se não agora, daqui 10 anos, 20, 50, 100, mas será a obra dos encarnados. Que ninguém imagine que os espíritos superiores vão baixar aí em massa e de algum jeito fazerem mágicas para consertar o que nós estragamos. Então, é trabalho nosso, em última análise, no dia a dia, na construção
de um ego melhor, usando os recursos que o Jomar expôs anteriormente, o da transformação moral, e começa pela reflexão da vida em relação, e a vida de relação é vida pública, é vida política, e se for o caso, partir para a ação diretamente nas assembleias, no Congresso, onde for possível. O certo, gente, é que esse mundo não vai mudar por si mesmo. É pela ação da vontade consciente, da vontade dirigida, do cidadão bem construído. E o cidadão bem construído é o cidadão consciente. Nós temos pouquíssimos cidadãos conscientes no Brasil. Por que será, hein? Rapidamente um pouquinho de história. Depois daquele período do Império no Brasil, acontece em 1888, em maio, a emancipação dos escravos no papel. Não é? A coisa continuou por muito tempo ainda. Depois vem o fim do Império com a deposição do imperador Dom Pedro II, através de um golpe militar. O marechal assume o poder, reordena o país. Deodoro da Fonseca, inclusive, há uns 20 anos, ditou uma mensagem através de Chico Xavier, reconhecendo que o esforço de mudar os rumos do país não deu certo. Aquilo tudo não passou de uma quartelada, de uma tentativa de jogar o país para adiante, e houve, na verdade, todo um desarranjo da ordem institucional, e se criaram vícios políticos que persistem até hoje. Um deles, a militarização do poder político. Primeiro problema. E de lá para cá, corrupção e incompetência. Tem atingido o poder no Brasil, basicamente, pessoas sem condições de governar. Tivemos pouquíssimos governos civis. Historicamente falando, militares são maus governantes. É só consultar os livros de história, não é uma afirmação gratuita. E o que é pior, tivemos aí décadas de oscilações de ordem econômica, ou melhor dizendo, desordem econômica, e como se não faltasse mais nada, né, para a desgraça maior, 21 anos de ditadura, que criaram o problema que vivemos hoje. Os 21 anos, 64 a 85, criaram o vazio cultural, a apatia do povo, o desinteresse pela vida de relação, o desinteresse pela política, até uma ojeriza pela política. E hoje colhemos os frutos disso aí, porque repolitizar a sociedade brasileira é reconstruir uma cidadania que nos foi caçada, que foi destruída no período da ditadura. Eu vou tocar em pontos que são polêmicos, que são complicados, que são a nossa história, a história recente, mas eu não estou aqui para adoçar a realidade e nem para ajudar a alienar a minha gente. Então temos que atacar esses problemas com toda a realidade, com toda a crueza, às vezes, que é necessária, para despertar, estimular a reflexão, de modo que uma ocasião como essa que se apresenta daqui a uma semana possa ser bem aproveitada. Então, quando se discute uma série de fatores que envolvem a política brasileira hoje, nós descobrimos coisas que lá fora eles noticiam, que nós mesmos brasileiros às vezes não sabemos. Por exemplo, a nossa forma de fazer política é das mais primárias do planeta. Ela é muito bonita de fachada, ela tem muitos efeitos especiais, muita maquiagem, muita coisa que dá a ideia até de transparência, de honestidade, mas é uma política rasteira ainda, gente. No Brasil prevalece a mentalidade Casagrande e Senzala. Tá certo? Há um fosso que separa ricos e pobres, e esse fosso está aumentando cada vez mais. Os donos do poder não abrem mão desse poder, controlam a sociedade através da política, dos meios de comunicação, da educação, que nunca sofre aquela reforma necessária, naturalmente, né? A educação tem função política, mexer na educação, você mexe no cidadão e melhora o cidadão. Então, governar burro é mais fácil. Isso aí é frase já batida do conhecimento de todos. E as coisas vão sendo levadas assim. A primeira questão que aparece, a primeira discussão que se apresenta é a questão da ética na política, que está sendo discutida já faz uns 10 anos, há até uma comissão sobre ética na política atuando no Brasil hoje. Ela acompanha o trabalho dos parlamentares, divulga através dos jornais, revistas, da imprensa televisiva,
os resultados são desses parlamentares. Para quê? Esse grupo de pessoas interessadas em acompanhar os nossos parlamentares e ver se eles são éticos, é ajudar o eleitor nas horas certas a escolher melhor. Reelege o bom candidato e muda aquele que fez estrago. Convenhamos, quem aqui acompanha essas pesquisas, guarda, recorta o artigo com os nomes, que aparecem os nomes. Há coisa de 1 mês e meio, um jornal publicou o resultado de uma pesquisa sobre os parlamentares brasileiros, lá no Congresso Nacional, dando uma nota de 0 a 10, com o respectivo nome e nota, por atuação parlamentar, considerando frequência, as reuniões, participação nas comissões, apresentação de projetos realmente de interesse social, tudo. Gente, o que tinha de 0 não é brincadeira. Tá? Tinha uma meia dúzia de gato pingado com 10. Tá certo? Mas o grosso mesmo ficava de 6 para baixo, ou seja, medíocre. Uma atuação parlamentar medíocre, a do Brasil. Então, esses que tiveram notas melhores, nós temos que manter essa gente atuando, porque são bons. E preencher as vagas dos que estão com nota baixa com gente nova. Apostar neles. Não é verdade? Agora é preciso conhecer. Mas o brasileiro, especialmente, entre outros povos, é um dos povos menos politizados do planeta. Nós temos pouquíssimo interesse pela política. Praticamente não nos manifestamos. É uma luta você conversar com alguém sobre política sem que ele caia num debate puramente passional, emocional, que não leva a lugar nenhum. O que é o debate emocional? Não quero nem conversar. Política é a mesma coisa. Aquele papo vocês já conhecem. E aí as coisas vão ficando como os donos do poder querem. Não é isso? Nada muda. Eles fazem de conta que está mudando. Mexem em tudo para não mudar nada. Tá? Muito foguetório, muita pedra fundamental, muita propaganda, mas as coisas permanecem como estão. É só você aplicar, gente, a regra que está lá no Evangelho. Pelos frutos, você conhece a árvore. Não é? Nós temos uma orientação boa para isso aí. Você conhece uma pessoa a partir não do que ela diz, do que ela faz. Eu posso dizer 1000 coisas que não pratico, mas vocês podem avaliar o Paulo em qualquer um dos presentes a partir dos nossos atos, dos resultados do que eu faço na vida real. Porque aquilo ali reflete o que eu sou de fato e não o que eu digo. Então você faz a mesma coisa com relação àqueles que estão em cargos públicos e a partir daí você observa se aquela pessoa tem princípios, tem diretrizes de comportamento. Porque uma política sem ética é o completo desgoverno, é a privatização do que é público, dos nossos interesses. Uma pessoa que chega ao Senado, por exemplo, para usufruir das vantagens do cargo, dos altos salários, e que não tem a menor preocupação com o povo. Gente que faz 1000 viagens para o exterior, à custa do erário público, dizendo que vai buscar experiências novas para aplicar no Brasil, ele está passeando, fazendo lazer às nossas custas. Essa que é a realidade. Ou às vezes até traz algum projeto. E aí nós vamos de novo naquela tradição brasileira de macaquear o que é feito lá fora, como se não fôssemos criativos o suficiente para criar o nosso caminho, com soluções originais para a situação do Brasil. Sabe um país que tem batido o pé e insiste no caminho deles? Eles participam hoje, já faz uns 10 anos, eles participam de todas as conferências de interesse mundial. E falam em inglês, porque eu me refiro à China. Mais de 1 bilhão de pessoas na China. A China hoje vai muito bem, obrigado. Crescendo aí na faixa de 8, 9, 10% ao ano, dando conta do recado de alimentar num pedacinho de chão, porque só 20% do solo chinês é cultivável e habitável, o resto é deserto. Essa gente se amontoa por ali e vive.
mas eles aparecem nos congressos, nas conferências, escutam falar de globalização, neoliberalismo, mercados unificados, trânsito de mercadorias e serviços sem barreiras, mas sempre o representante diz, ok, né, mas my way, nosso caminho, o nosso jeito. Concordam com o que os outros apresentam, mas não abrem mão de criarem soluções próprias. E estão conseguindo. O Brasil, por exemplo, os nossos políticos, e o brasileiro de um modo geral, adora copiar o que vem de fora. Tudo que é importado é, em princípio, melhor. E essa postura é que leva as pessoas, nessas horas de eleição, de escolhas, a copiarem modelos estereotipados. Às vezes, aquele que é o engravatado, você acha que ele é melhor do que o outro que não usa gravata. Você vota na embalagem, não é? E não no conteúdo. Você aposta na embalagem, não no conteúdo. Chega um, fala bonito, o outro não fala tão bem, você vota na aparência e não na essência. E vai por aí afora, quer dizer, equívocos atrás de equívocos, que leva o eleitor, o cidadão brasileiro, a acabar não achando o caminho e achar que não há solução. Há sim, há solução. A primeira coisa é cada um de nós, maiores de 16 anos, colocar na mente as coisas em ordem. A primeira coisa que um espírita, ou um espiritualista, ou um interessado no assunto deve fazer é dizer, eu sou um cidadão, eu sou um espírito imortal, tá certo, mas estou encarnado. Eu sou corresponsável pela sociedade em que eu vivo. Não posso me alienar do que está acontecendo e nem me omitir nas decisões, porque isso aí vai recair como uma responsabilidade a mais tarde, na hora de colocar na balança onde é que eu ajudei e onde é que eu atrapalhei. Omissão é atrapalhar. Já começa por aí. Feito isso, você tem que colocar de lado o preconceito contra a política. O brasileiro, de um modo geral, e o espírita, de um modo especial, tem preconceito contra a política. Porque não entende que política é a vida de relação. É isso que está acontecendo aqui. Toda vez que você está com alguém conversando, seja da sua vizinhança, do seu local de trabalho, na rua, a vida em sociedade é política. Polis é cidade, na origem grega. Portanto, viver na polis é viver na cidade, viver com outras pessoas. E como viver em conjunto pode ser problemático, se cria o Estado e se criam representantes dos grupos da sociedade para que no Estado, que não é um ente abstrato, tem pessoas lá dentro, o Estado possa dar garantias mínimas do que é necessário para a comunidade como um todo, para a sociedade em geral. Não se pode governar para alguns, mas para todos. É por isso que é preciso refletir sobre essas questões. E o que é que acontece no Brasil, por exemplo? Né? Questões para se analisar. Então você tem que fazer uma espécie de balanço moral da sua postura perante a política, até onde você entende o assunto. Se não entende o suficiente, procura se informar. Procura conhecer a política. Separa a política como vida de relação da política institucional, que é a política dos partidos, e a construção do Estado. Separa as duas coisas. Ajudar no centro espírita, lá na Vila Vicentina, no conselho comunitário, na APAI, na associação de bairro, é fazer política. Mas você pode fazer política institucional se você se candidata a vereador, prefeito, deputado estadual, federal, governador, não é isso? Senador, presidente. Essa é a política institucional. Você está pedindo para si um mandato da população para agir em nome dela. Por aí a gente vê que as coisas são diferentes. Nem todo mundo tem vocação para ser político. Até porque exige muito conhecimento, é uma função técnica, tem que ter um conhecimento de leis, tem que ter habilidade para negociar, para conversar, muita diplomacia, muito jogo de cintura, altos níveis de integridade, honradez, princípios éticos que ele não abre mão. Uma pessoa de estrutura moral já bem construída, sólida, esse será um bom político. Essa é que é a verdade. Sair garimpando por aí,
Viu, gente? Apesar da dificuldade, dá para achar. Um dos segredinhos, formas, para se achar o bom político, é você tentar descobrir a folha de serviços prestados pelo candidato. É a forma mais simples. O fulano se candidatou ao cargo tal. Então vamos ver o que ele fez antes de se candidatar. Ou é um paraquedista? Está caindo agora. Se está chegando agora, ele é espertalhão, com certeza, demagogo, aproveitador, oportunista. Não perca tempo com ele. Se o passado dele não tem lastro suficiente, não dá garantias, não vota nessa pessoa, porque ela vai dar com os burros na água, vai te levar junto. Então, o que nós temos, nós eleitores, temos que prestar muita atenção ao votar, é se o candidato tem um passado que respalda a candidatura dele. Não é votar porque é seu amigo, não, seu conhecido, porque é dessa ou daquela religião, porque te deu um saco de cimento, porque te deixou participar da feijoada, né, da galinhada, do churrasco. Aí não faz sentido, porque ele está comprando o seu voto. Mas você vai cobrar dele alguma coisa, vai dizer, mas você vai cobrar o quê? Eu já te paguei antes. Lembra daquele churrasco que você participou? Te paguei naquele dia pelo seu voto, então não complica as coisas não. Agora mesmo de trabalhar como eu achar melhor. Aquele saco de cimento, aquele dia eu te paguei pelo voto, você perde o direito de cobrar. Então esse lastro, gente, é fundamental, importantíssimo. Ninguém pode se candidatar a um cargo público sem ter alguns anos de atividade produtiva em nome da sociedade, em favor da sociedade, nas áreas de interesse social, naquilo que diz respeito à sociedade, saúde, educação, as atividades comunitárias. Esses são candidatos em que a gente pode apostar. Isso é uma certeza que vai dar certo? Claro que não. Nenhum de nós tem bola de cristal por meio de descobrir se ele vai acertar. Ele pode ser engolido pela situação e a coisa falha. Mas pelo menos você fez a sua parte, a sua consciência está em paz. Dali para frente é ele com a consciência dele. Então, se nós fizermos a nossa parte, eu garanto que no mínimo metade dos candidatos estariam fora do páreo. E na outra metade ficaria mais fácil escolher. E você faria um bom trabalho. Hoje no Brasil nós temos candidatos de todo jeito, de todo tipo. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui um detalhe que é pouco apresentado às pessoas e que vai mexer com o ego das mulheres, não é? Que é justamente as mulheres chegando à vida pública, tentando chegar ao poder político no Brasil. Coisa recente. A política no Brasil ela é machista. Os eleitores e eleitoras são machistas. Tem eleitoras que não votam em mulher de jeito nenhum. Mulher diz não vota em mulher. Eu já ouvi isso. Tá? E fizeram uma pesquisa recentemente, em julho, que eu tive acesso, fazendo um esforço para traçar o perfil da mulher na política e do homem na política. Quem é melhor? Quem atua melhor? Sabe qual foi o resultado? Adivinhem. As mulheres têm um desempenho, pela média, bem acima dos homens. Viu? O trabalho, o desempenho parlamentar das mulheres tem se sobressaído. Através de que critérios? Integração e se entrega ao trabalho, realmente. Elas estão presentes e fazem o que podem. Ali há um devotamento maior por parte da mulher. É curioso isso. A mulher se envolve mais com aquilo que ela se propõe. Descobriram que, no geral, a mulher é mais íntegra na ação política, ela é mais ética que muitos homens. Tá? E, no geral, podendo ficar aqui só nesse assunto, o perfil da mulher política está melhor do que o do homem público. Tá? Então, é um detalhe que a gente deve refletir e ver essas candidatas que estão por aí, candidatas à reeleição ou candidatas à eleição, e quem sabe começar a apostar nas mulheres. Porque eu, particularmente,
Cá para nós, ninguém mais precisa escutar, a gente fica sabendo, né? Depois de 6.000 anos de história, hegemonia masculina, e nós estamos encalacrados desse jeito, por mim, basta logo a presidência para as mãos de uma mulher e vamos instaurar o matriarcado e ver se dá certo. Porque esses 6.000 anos, dos sumérios para cá, chegando ao final do milênio e do século, e a qualidade de vida não mudou muita coisa, ela está mais sofisticada. É só isso. Nós sofisticamos nossa vida, gente, mas a qualidade dela é terrível, é péssima. Tá certo? Eu conheço alguma coisinha de história, posso dizer para vocês que os romanos viviam melhor do que nós, tendo escravidão. Há trabalhadores hoje que vivem num regime de trabalho pior do que o escravo grego ou o escravo romano do passado. A própria imagem que se tem da escravatura no Brasil, sob certos aspectos, sob as mãos de certos senhores escravocratas do século XIX e XVIII, melhor do que a situação em que vivem certos trabalhadores. Seria melhor ser escravo na Roma Imperial, na Grécia Antiga, do que morar debaixo de viaduto, como a gente vê certas pessoas aí, coisa revoltante. Numa sociedade que produz alimentos suficientes para esses 6 bilhões de encarnados que estão no mundo. Porque não falta não, hein? O problema é a distribuição. Tem gente morrendo por obesidade, por excesso de comida no hemisfério norte, e gente morrendo de fome no hemisfério sul. O problema é a distribuição desse alimento. O Brasil é um país rico, mas é injusto. O Brasil tem fartura de recursos naturais, de recursos humanos, um potencial enorme em tudo, nas mãos de poucos, os chamados donos do poder, e não abrem mão. E manipulam, manobram, enganam, ludibriam, logram a gente para manterem no poder. E ficam, conseguem sim. Eles são donos dos meios de comunicação, eles são donos de grandes empresas, podem investir pesado nos candidatos de interesse deles. Perdoe toda essa franqueza, mas o assunto tem que ser atacado nesse nível, ou nós caímos na mesmice de adoçar a realidade, fica tudo do mesmo tamanho, saímos todos daqui como entramos. Não é? E não é essa a intenção. A questão é a seguinte: se nós queremos fazer uma mudança qualitativa da vida do encarnado na Terra, temos que começar, de fato, por uma reforma moral das pessoas, levando a uma transformação cultural na sociedade e a uma mudança na estrutura do Estado. Tudo isso é função do encarnado. Não há como fazer isso no estalar de dedos, num passe de mágica. Os amigos espirituais, eu disse antes e repito, não vão baixar em massa, se corporificar por aqui para fazer o que nos cabe. O que acontece é o seguinte, é um revezamento. Vai chegar a hora do Paulo e vocês também desencarnarem e outros vão ocupar o nosso lugar e vão dar continuidade ao trabalho iniciado. Ou se não foi iniciado, não temos como reclamar, alguém terá que fazê-lo. Portanto, é hora, passou da hora de nós tentarmos ajudar a colocar o Brasil nos trilhos. Esse país que é promissor, esse país que tem tudo para dar certo, que até hoje não é e não será coração do mundo e pátria do Evangelho coisa nenhuma, isso é uma bobagem, porque nós não temos feito por onde. Isso aí acaba sendo apenas um meio a mais de tornar as pessoas apáticas, desinteressadas, a menos que nós transformemos esse país em coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas isso exige esforço, exige trabalho, ação na sociedade. Portanto, não é criticando o político, não é criticando o governo, não é tirando pedras, não é com omissão na hora do voto, na hora de se manifestar, que as coisas vão se modificar de forma alguma. É preciso uma ação consciente. A questão do cidadão bem construído. Cidadão bem construído, ele tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Direitos à saúde, direito à educação, à moradia, ao trabalho, ao que é básico para viver. Dever de conservar o bem público, dever de participar das decisões de interesse coletivo, o dever de participar em todas as atividades sociais, comunitárias, até onde ele tem tempo, até onde ele tem conhecimento,
Claro que ninguém vai fazer aquilo que não tem habilidade, não dispõe. Mas será que uma dona de casa não pode participar do conselho de pais da escola onde o filho dela estuda, participar de vez em quando? Será que o espírita, só por ser espírita e frequenta o centro espírita, não pode dar uma ajuda num hospital, numa Vila Vicentina, num conselho comunitário, numa associação de bairro, numa APAE? Será que basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Será que basta ler o Livro dos Espíritos, fazer citações belíssimas e nada de prática? Na Terra, nós somos convocados a associar teoria e prática. Porque no mundo espiritual, nós vivemos, isso é do conhecimento dos espíritas, em comunidades mais ou menos homogêneas, onde todos pensam mais ou menos igual. Pendores, inclinações, tendências, gostos. Então lá é muito fácil você se entender bem com as pessoas e fazer tudo igualzinho, porque a sua comunidade espiritual é semelhante a você. Na Terra nós nos misturamos, os mais evoluídos ao lado dos mais atrasados moralmente. Nesse atritar, entre aspas, bons e maus, há um crescimento espiritual, uma purificação espiritual. E a construção de uma sociedade que deve ser sempre melhor, porque a Terra dos encarnados é a Terra ponto de encontro. E só será um mundo melhor, um mundo de regeneração, como a gente vê, que vai chegar sim, com certeza, através da ação dos encarnados que fazem por onde. Mas quando vai chegar isso aí? Eu volto a perguntar, será que em 1º de janeiro de 2001? Ou vai ficar para 2100, 2300, 2600? Ou só às vésperas do ano 3000 é que a Terra vai entrar nessa condição de mundo de regeneração? Vai depender da gente que está aqui, da nossa ação coletiva. É por isso que é importante um esforço de conscientização para colocar de lado o preconceito contra a política, ver que é uma atividade nobre, a vida de relação, perceber que a política que os políticos fazem, a política institucional, é a arte ou a ciência do possível. Do possível. Não se faz milagres, principalmente quando não há dinheiro, como é o caso do Brasil hoje. Então esse punhado que você está escutando aí vai ficar só mesmo como promessas. Não há dinheiro para poder realizar muita coisa. Uma crise como essa que se abate sobre o país pode comprometer o nosso futuro por 2, 3 anos, pelo menos. Se a população não agir, ou pelo menos reagir, que é um mal menor, a situação pode ficar mais grave. Porque pessoas existem que tiram proveito da desgraça alheia. É por isso que há uma convocação da parte das lideranças espíritas preocupadas com a apatia do movimento espírita, em alertar o movimento espírita para uma participação maior. Nós, espíritas, das religiões que temos no Brasil, somos os que menos, estamos entre os que menos participam da vida pública. Atualmente, que eu saiba, não há um candidato, ou um já eleito, espírita realmente. Não é? Freitas Nobre desencarnou há alguns anos, depois dele ninguém mais tentou a vida pública. E as coisas continuam como estão. Quer dizer, não tornamos a ética espírita conhecida na vida pública, porque ela poderia contribuir na construção de uma sociedade melhor, porque as leis dependem de respaldo ético. E há muito material de reflexão, gente, sobre isso aí. Vamos começar a fechar o nosso assunto em função de onde cada um pode pesquisar. Pegue obras póstumas e leia As Aristocracias, um texto de Allan Kardec, e todos os textos de teor político que ele escreveu, inclusive a Constituição do Espiritismo, que é um texto pouco conhecido. Ele ali estrutura politicamente o movimento espírita. Pegue o Livro dos Espíritos e vá até a 3ª parte, as leis morais, e leia com atenção lei de sociedade, leis de liberdade, trabalho, todas aquelas leis. Você vê que ali é uma constituição divina. Constituição. A Constituição é a carta magna, é a lei maior de um país. Há todo um conteúdo político ali para a atuação das pessoas. Vá até o Evangelho segundo o Espiritismo
e saia garimpando, porque nele todo tem material sobre política. O que falta para as pessoas é atenção para essa ótica, a ótica política. Você lê esses livros com uma ótica religiosa, esotérica, mística, mítica, e não consegue enxergar tudo que está disponível no livro. E continua como antes. Será que cada um de nós, ao deixar a Terra, isso pode acontecer a qualquer hora, porque mais novo, mais velho, não garante coisa nenhuma, né? Na carne, podendo do lado de lá fazer um balanço e dizer, passei pelo planeta e fiz alguma coisa, né? Deixei um filho, plantei uma árvore, escrevi um livro, ou alguma coisa equivalente, como diz o poeta, tá certo? Quer dizer, não foi uma passagem em vão. Eu não fui à Terra, ao mundo material, para fazer turismo. Eu sempre falo que é um tremendo mau gosto. Esse planeta, para você reencarnar, para fazer piquenique aqui, tá aqui de passagem, sem realizar coisa nenhuma, vai ter mau gosto assim, sei lá onde. Tá? Porque deve ter lugar melhor, fica lá no mundo espiritual, é mais interessante. E vem para cá para ter que se ralar, trabalhando no dia a dia, viver com um salário que nunca dá, o salário acaba e o mês continua. Não é assim com todo mundo? Então é preciso refletir para mudar as coisas, gente. E as coisas mudam através de uma ação. Tá? Filosofia da ação. Repetindo aqui, Deolindo Amorim e Herculano Pires. A sociedade, a República dos Espíritos, vai ser construída através da filosofia da ação. Esses dois baluartes do movimento espírita falaram o que foi possível, fizeram o que foi possível pela filosofia da ação para a criação da República dos Espíritos, expressão deles e do Humberto Mariotti, no argentino. Mas vozes que clamam no deserto. Tá? Até hoje muito pouco foi feito. Então é hora de um balanço, é hora de uma reflexão mais madura, é hora de pôr de lado o preconceito contra a política. Espiritismo e política têm a ver, sim. Não participar é omissão, e eu costumo dizer que é uma omissão criminosa, porque você, ao não participar, você quando omite, você depois não tem como dizer nada, porque afinal de contas você não disse o que pensava. Calado antes, fique calado depois, não pode nem cobrar de ninguém, coisa nenhuma. E o momento é propício, gente. Olha, véspera de eleição é momento em que há uma carga de propaganda em cima da gente, há uma série de apelos emocionais, pouco racionais, 1000 promessas, muita demagogia, não é? Muita malandragem, muita picaretagem. É uma hora de exercitar o senso crítico, separar o joio do trigo, fazer a seleção, se não dos melhores candidatos, dos menos piores. Sempre digo isso. E vota neles, aposta neles. E, como eu disse em outra ocasião, se você não tem candidato por alguma razão, faltando poucos dias, especialmente a deputado federal e estadual, nem por isso deixe de votar, não. Fortalece o partido da sua preferência. Vota na legenda. Preenche com os 2 dígitos do seu partido de preferência os 2 primeiros quadrinhos. Quando aparecer lá na urna eletrônica, Divinópolis vai ter o voto eletrônico. E confirma. Assim você está pelo menos se manifestando que esse partido representa melhor as minhas ideias. Não encontrei nenhum candidato. É uma participação consciente, é demonstração de cidadania. E no dia a dia, ajude a proteger o patrimônio público contra vandalismo, depredação, porque isso também é cidadania. Isso também é participar da construção de uma sociedade melhor. Quer dizer, construa-se como um ser humano melhor, através dos elementos que a doutrina espírita te oferece. Mas ajude a construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais justa, mais próspera, através do que Herculano Pires chamou de filosofia da ação, que é agir e não reagir. Reagir é fazer alguma coisa depois que algo já aconteceu, é responder a um estímulo. Agir é você ir a campo fazer primeiro, que é o mais importante agora. Eu agradeço a atenção de vocês por essa exposição, apelo para a reflexão de todos e que a gente possa, quem sabe, contribuir para uma melhora das condições políticas do país no dia 4 de outubro, que já está bem perto. No mais, uma boa noite para todos.
A gente agradece a presença do Paulo e eu gostaria de chamar o Jomar Amaral e o Paulo novamente para assentarem aqui onde nós vamos fazer o nosso Tira Dúvidas. Tem muita gente aí querendo perguntar? Marcos Pessoa já quer fazer uma pergunta ali. Pode fazer, Marcos. Nós vamos proceder da seguinte forma. A pessoa se levanta, faz a pergunta. Se não ficou bem audível, eu vou repetir para eles e eles vão falar a resposta pelo microfone. E direciona a pergunta para a pessoa a quem você quer ouvir a resposta. E se for mais de um, a gente vai passando o microfone. O papel do político é representar uma parcela da sociedade, aquela parcela que o elegeu. Porque existe partido político, e o nome partido é parte, pedaço, porque a sociedade se divide em classes, em segmentos, e os partidos representam essas classes ou esses segmentos. O eleito por aquela classe representa os interesses daquela classe. Ao trazer obras ou benefícios para aquele setor, ele está cumprindo o papel que lhe foi delegado. Então não é errado ele fazer isso. Ele precisa fazer isso de forma ética, correta. Fazer as coisas de forma adequada, o que nem sempre acontece. Mas ele está cumprindo o seu papel, porque ele foi eleito para representar determinados interesses. É por isso que, quando se elege, se procura eleger pessoas de todo o país, de todas as regiões, para que todas as regiões possam ser representadas e tenham as suas reivindicações atendidas. É um consenso. Não. Eu gostaria de entender uma coisa que tenho observado. Esses programas, um programa político, né, que vem acompanhando em rádio e televisivo, a descrença de pessoas para assistir e ouvir isso aí. Através desses programas, a gente tem condição de avaliar um bom candidato? A gente tem percebido que o pessoal não tem visto, a gente tem procurado conversar e entender e buscar informações, aquele que poderia ser o menos pior, vamos dizer assim. Tá? Eu gostaria de saber aonde, fonte, como, porque se diz tanta coisa, se faz tanta coisa que a gente percebe, não somente a gente mesmo, mas como pessoas que estão ao nosso lado, também nesse conflitante. E outra coisa que eu queria ver com você, aquele que leva a sua vida particular dentro de uma seriedade, ele automaticamente será um bom político. E o inverso. Aquele que faz lá, mas na sua vida particular, ele não tem um segmento, uma linha ética legal. Como é que fica isso? Essa questão da vida privada e a vida pública se interligarem é fato. A pessoa é na vida pública um reflexo do que ela é na vida privada. Então há uma ligação, sim. O caso do Bill Clinton, presidente norte-americano agora, mostra bem isso, o quanto que um descuido da vida privada pode refletir na vida pública e ele está sofrendo consequências lá, um desastre, um desgaste político grande. Agora, com relação a escolher candidatos através de propaganda eleitoral da televisão, de fato não tem jeito. Porque ali eles apresentam o que eles querem. E os chamados marqueteiros, os marqueteiros políticos, os profissionais de propaganda política, formatam o candidato dentro do que ele acha que o eleitor espera, para enganar o eleitor. É intencional. O candidato ali é um produto, é uma mercadoria. Esse é o modelo americano de propaganda política que o Brasil importou
da era Collor para cá. O primeiro a ser eleito por esse modelo de formatação foi Collor. E o nosso grande desastre, que reflete até hoje também. Então, a forma correta de se ver quem é um bom candidato é pegar a imprensa e ler sobre eles, as atividades que eles têm exercido no passado, o que exercem no presente. E aí caímos num problema sério. O brasileiro não lê. O nível cultural é muito baixo. E a propaganda política é enganosa. É preciso ir atrás, dá trabalho sim, mas a imprensa livre que hoje existe no Brasil, apesar de às vezes manipulada, comprada, influenciada, ela pode contribuir fornecendo alguns elementos, porque eles publicam a biografia dos candidatos e o que ele fez no passado. A partir dali, alguns referenciais dão alguma segurança para você escolher. Você reduz a margem de erro. Essa que é a questão. Não quer dizer que vai acertar 100%, mas reduz bastante a margem de erro. Agora, uma população, um cidadão, um eleitor melhor informado não tem dificuldade em escolher candidato. O nosso problema é que nós só pensamos nas eleições na época das eleições, de 4 em 4 anos. Nesse período é o vazio, ninguém pensa em nada. Se eu perguntar aqui quem é que se lembra em quem votou nas anteriores, vai todo mundo afundar na cadeira, com vergonha porque não vai lembrar, não é? E essa é a tônica no Brasil. Nós temos que votar, lembrar em quem votou e cobrar, participar daquilo ali, do processo, pelos 4 anos da legislatura do eleito. Assim a gente acompanha a vida pública dele e do país e nunca vamos ter dificuldade em escolher candidatos. O problema é o ponto de partida, é a arrancada. Sabe, Mara, esse é que é o problema. É o chute inicial. É a inércia que o Jomar mencionou. Depois que a gente começa esse trabalho de informação e desfaz vícios culturais, como de se informar pouco, o brasileiro lê muito pouco, pouquíssimo. Ele é mal informado. Por isso que o nível de cultura é tão baixo, por isso que é tão fácil manipular. Se fizermos isso, a gente muda o rumo das coisas, com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Paulo. A respeito daquele texto, que eu não me recordo de quem agora, Pilontras e os Bestializados, tem conhecimento? É uma teoria de que o comportamento, vamos dizer assim, omisso do brasileiro de certa forma, um comportamento velhaco, de que, de alguma forma, ele está ganhando. Eu queria que você e o Zé Amaral e o Jomar pudessem falar a respeito disso. Eu não conheço o texto, mas conheço essa ótica através de outros autores. O chamado comportamento velhaco dá uma questão pejorativa, né, para o brasileiro, mas na verdade a gente pode colocar isso em outros termos. Nós carregamos todos um complexo de colonizados através daquele processo que eu disse antes, do Casagrande e Senzala, né? O rico e o pobre como situações bem marcantes. E o brasileiro, para sobreviver, passou a usar uma modalidade ética pouco aconselhável, mas que é comum, a ética da esperteza. Essa que é a questão. Prevalece hoje no Brasil a ética da esperteza. Cada um faz aquilo que for vantajoso para ele no momento. E usando a ética da esperteza em todos os setores da vida, ele contribui para a dissolução dos costumes, para a decadência dos valores e a decadência da própria sociedade. E há, além disso, a chamada teoria da carnavalização, que é um hábito incutido no brasileiro e desenvolvido por força de circunstâncias, que é a gente levar em brincadeira tudo que é coisa séria, como a eleição. Há muita gente brincando com as eleições aí. Programas de TV brincando com candidatos. Te leva a rir de uma coisa séria. Nós tínhamos que nos opor a isso, boicotar esses programas, manifestar desgosto em ver a política sendo jogada na lama a título de humorismo, de audiência, para ganhar uns pontos a mais. E, na verdade, a gente aplaude, ri junto e continua omisso. E continua apático. Foi feita uma pesquisa, eu não me lembro se foi o Ibope, saiu publicado na época, que se as eleições, o voto não fosse obrigatório,
em torno de 20% da população apenas que votaria. Ou seja, 80% dos brasileiros preferem votar. Aí nós ficamos pensando o seguinte, será que seria melhor assim? Porque pelo menos esses 20% mostram interesse nisso. Os outros 80% votam porque é obrigado. Então, nós ficamos percebendo o seguinte, um direito que foi tão difícil conquistar, muita gente até morreu durante a ditadura para conquistar o direito de votar, e hoje simplesmente pessoas não estão nem a fim de usufruir desse direito. É uma coisa muito preocupante. E sem dúvida nenhuma, eu diria que essas pessoas, esses 80% que responderam que não se interessam em votar, ou se omitem a esse fato, há uma falta de compreensão muito grande da consequência dos próprios atos. Porque não compreendem que esse ato inconsequente, esse ato omisso, pode causar tantos malefícios na sua vida particular, profissional, porque ele participa de um bairro, de uma cidade, de um estado e de uma nação. Se ele tivesse consciência das consequências desse ato de omissão, eu acho que ele não faria. Falar mais o quê? Pois não. Para o professor Paulo, eu queria saber dele se há condições dele nos diferenciar expert de velhaco. E para o nosso companheiro, essa posição que ele toma quando ele acha que grande parte do eleitor não participa, não tem vontade de participar das eleições com seu voto, se a sua vontade própria não está superando, querendo influir na vontade do eleitor. Porque nos estados verdadeiramente democráticos, onde não é obrigado o voto é livre, vota quem quer, mais de 50% da população não participa das eleições. Se essa sua posição, ela realmente não traduz a sua vontade de que influenciar que vontade supere a vontade do restante do eleitorado? É essa a pergunta nossa. Bom, atendendo a colocação do companheiro, expert é especialista e o velhaco é o malandro, né, gente? Há muita diferença entre uma coisa e outra. O malandro é o espertalhão, o aproveitador, aquele que não quer nada com coisa nenhuma, não se compromete com coisa alguma, apenas tira proveito, tira vantagem de tudo que for possível. O especialista, se eu entendi bem, seria aquele interessado em atingir objetivos definidos na vida pública, por exemplo, ou em outra área. E aí, é claro, é necessário que haja conhecimento específico para atingir objetivos com qualidade, com eficácia. Me parece que a pergunta está restrita a essa questão. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que o seguinte, o que eu citei foi uma pesquisa. Agora, eu não acredito que tenha a minha opinião de prevalecer sobre as outras. Particularmente, eu não gosto muito dessa ideia de nada obrigado, sabe? Votar porque você é obrigado a votar. Mas eu sou a favor de que 100% da população vota. Eu só levantei o seguinte, que a falta de interesse em votar mostra que tem realmente muita pessoa que está omissa ao processo político, que o Paulo tanto falou aqui, uma apatia política do cidadão brasileiro. Tá? Eu, particularmente, não tenho uma posição muito definida se o voto deve ser obrigatório ou não. Não gosto muito da ideia de obrigatório, não. Mas sinto muito de essa pesquisa ter apresentado que o cidadão brasileiro tem pouco interesse em votar. Quer dizer, se fosse livre, apenas 20% votaria. Me permita um acréscimo ao que o João Mauro acaba de dizer, que é o seguinte. Concordo quando ele cita que a questão de ser obrigatório isso ou aquilo não funciona bem. Imaginemos que 20% da população brasileira, dos 106 milhões de eleitores,
que 20 milhões fossem às urnas. 20 milhões de pessoas politizadas, conscientes, que acompanham a vida do país, conhecem, eleitores qualitativos, não quantitativos. Nós, com certeza, aí eu posso fazer uma afirmação categórica, teríamos políticos melhores. O voto obrigatório é uma armadilha posta no Brasil para garantir que os donos do poder se mantenham no poder. Porque o analfabeto vota também. Agora, é muito fácil criar currais eleitorais. O cabresto eleitoral é comum no Brasil. A troca de favores e tanta coisa que enoja a política brasileira acontece porque o voto é obrigatório. Então, o Brasil será um país democrático, sim, ou mais democrático, quando não houver mais voto obrigatório e nem serviço militar obrigatório. Aí sim, estaremos caminhando para a democracia, que o país ainda está construindo a sua democracia. Não sei se você viu um projeto que está fazendo as escolas. Está fazendo essa campanha, aproveitando que está perto das eleições. Então, eles estão, né, praticando esse tipo de política nas escolas. Então, na minha escola está fazendo, para eleger um governador para governar a escola num dia, governará na manhã, na tarde, à noite, cada um no seu turno. Acho assim que todo mundo critica, né? Fala que política é isso. Política é tudo a mesma coisa. Mas então vai ver, a gente vai colocar na carne o que é viver isso. Então, vai ter o partido, né? As pessoas vão trabalhar em função daquilo, para eles verem o que é realmente. Porque não vai ser tanto assim, igual trabalhar mesmo, mas pelo menos para eles sentirem, né? A responsabilidade, porque é difícil, não é fácil, não. Porque todo mundo fala assim, o político é isso, mas pode ver para você ver, uma obra que ele constrói, vem outro e destrói aquilo. Depois fala, o político não faz nada, mas tem que pensar também que não só é o político, não. Nós também temos que ter consciência, né? Então, assim, foi bom ter esse projeto nas escolas para ver se as pessoas tomam conscientização do que é verdadeiramente a política. Que não é só criticá-la, é ver por trás do que é realmente a política. Que eles estão ali para, né, trabalhar e lutar pelos direitos do povo. Mas eu acho assim que a política hoje está muito para trás, que ela tem que escutar muito o povo, que eles só pensam neles mesmo, que o povo está muito para trás. Algum comentário? Eu tenho conhecimento dessa iniciativa que muitas escolas têm feito. Não é uma iniciativa que vem com orientação de cima para baixo, não. É das próprias diretorias das escolas e do pedido das pessoas que frequentam as escolas. Esse exercício de cidadania pela criança como forma de se já construir o cidadão do futuro. Então, é muito promissor que isso esteja acontecendo, é muito bom que isso esteja acontecendo, porque é isso que garante que as coisas estão mudando. Quer dizer, as crianças, os nossos filhos que frequentam as escolas, eles estão treinando, por brincadeira que seja, por um dia, governador, senador e tudo mais, atividades sérias do futuro, terão uma concepção diferente da maioria dos adultos aqui presentes. Quando chegar na idade adulta, com certeza vão ter um exercício de vida pública melhor do que os atuais. E isso é bom. Portanto, mostra que, apesar dos pesares, estamos avançando. Ô Paulo, quando você fala a respeito da pesquisa citada pelo Jomar, será que esses 20% também não serão esses que estão interessados nesse marketing todo, estão interessados nessa desvirtuação do poder político para um benefício pessoal?
apesar da sua ideia otimista de serem os que vão ser os coerentes, os mais sensatos? Eu fiz referência a, no caso do Brasil, se fosse 20 milhões de eleitores, aqui o voto seria mais qualitativo. E eles seriam mais coerentes, sim, mais conscientes, não necessariamente bons, porque poderiam votar, inclusive, em candidatos conservadores que mantêm o sistema como está. Mas, pelo menos, seria isso, o voto consciente, porque me parece degradar demais o ser humano a criação dos currais eleitorais, como se faz no Vale do Jequitinhonha, nos grotões de Minas, em que o fulano aparece, o candidato. Ele não vai citar nome de ninguém em especial na época da eleição e diz, ó, sou candidato, meu número é tal, aí a turma copia, para depois desenhar na cédula e repete aquilo ali e ele é reeleito por esse mecanismo. Então, não necessariamente teríamos uma política com candidatos, com políticos melhores, realmente. Mas o risco da degradação da vida pública seria, me parece, menor. Isso, inclusive, porque nos países onde o voto é facultativo, os políticos são de melhor qualidade. Então, trazendo para o Brasil essa experiência de outros países, é provável que aqui teríamos uma melhoria boa nisso aí. Seria uma disputa de uma minoria, né, consciente, mas pelo menos uma minoria consciente e coerente com suas ideias. Vence no voto o melhor. A maioria também coerente com não querer votar, né? Eu gostaria de lembrar a presença dos que já foram perguntando, né? Nós tivemos presença aqui do pessoal do Maria de Nazaré, nós tivemos a presença da fraternidade, tivemos o estudante, temos a presença de outras casas espíritas, acho que todas estão representadas aqui, e queria lembrar o pessoal de Itaúna, do Núcleo Nosso Lar, que está querendo fazer uma pergunta também. Vieram nos prestigiar lá de Itaúna. Ô, Paulo, eu queria só botar a lenha na fogueira, sabe? Eu quero saber o seguinte, o que você acha do espírita na política? Os evangélicos têm seus candidatos, proclamam seus candidatos, fazem propaganda aberta nas suas igrejas, os católicos. Você acha que o movimento espírita deveria ter candidatos? Você acha que candidatos espíritas mudariam as estruturas? Você acha que essa estrutura, quer dizer, um monte de perguntas numa só, você acha que essa estrutura não correria o risco de engolir, ou seja, de desvirtuar o bom propósito do candidato espírita? Lembrando aqui a presença também do José Eustáquio, que é o presidente do CRE, Conselho Regional Espírita. Gente, convém não esquecer que Bezerra de Menezes foi político. E Freitas Nobre, mais recentemente, foi político. Espíritas conceituados, competentes. Eu desafio qualquer um de vocês a me apontarem na codificação qualquer trecho que deixe bem claro que o espírita não pode exercer função pública, ser um político. Não existe. Podem vasculhar à vontade, não vai encontrar ali. Pelo contrário, encontra estímulo à vida pública. Não há nenhum inconveniente doutrinário a um espírita se candidatar, se tornar um político. Quanto ao risco dele ser engolido pelo sistema, pela máquina, é uma questão de risco. Aí depende da estrutura moral dele, até onde vai a resistência moral desse indivíduo, para não se deixar corromper. Ou seja, os princípios éticos que ele esposa, que ele defende, será que são suficientes para servir como um escudo, uma proteção contra os apelos, né? As mordomias e tudo mais que a vida pública oferece? Isso depende da pessoa. Não podemos esquecer que a Terra, o planeta, é campo de batalha. Quem se joga nesse campo da política sofre os efeitos colaterais, inclusive, da incompreensão, da intolerância, da crítica gratuita, da crítica ridícula, mas ainda assim existem homens que se aventuram.
são pessoas que mereciam ser apoiadas, mas sou de opinião, particularmente, que deveríamos ter espíritas na vida pública. Porque, respondendo a outra questão sua, o espiritismo teria muito para contribuir no campo da ética, na formulação de uma legislação mais justa, ao dizer não diante de projetos que prejudicam a sociedade, a comunidade. O espírita, lá na Câmara, como essa aqui, na Assembleia, no Congresso Nacional, teria muita coisa boa a dizer, para exercer boa influência sobre os demais colegas, de forma simples, direta, clara, sem preocupação de proselitismo, sem sectarismo religioso, simplesmente levando para lá a ética universalista e humanista do Espiritismo. Por isso, eu acredito que não só Bezerra de Menezes, Freitas Nobre e outros mais, né, deveriam começar a se aventurar pelo caminho da política, sim, da ação política. Só fazer um comentário na pergunta dele ainda, que eu acho interessante, que a questão é o seguinte: antes de sermos espíritas, somos humanos. Isso eu quero dizer o seguinte: estamos estagiando na fase hominal. Temos defeitos e virtudes. Então, nenhum espírita está imune a errar, nenhum espírita tem, vamos dizer, algo a mais do que outra pessoa, do que outro político. Então, o político espírita, ele também pode ser um bom político e um mau político, certo? Agora, o que nós espíritas enfrentamos, eu acho, dentro do meio espírita, é um certo preconceito, que esse é que eu quero combater. Porque, geralmente, quando um companheiro espírita, ele tenta se colocar numa posição de candidato a vereador ou uma posição política qualquer, eu sinto que ele não recebe o apoio do movimento espiritista, dos companheiros espíritas. Parece que é um certo preconceito mesmo do espírita se envolver na política. E eu acho que a postura deveria ser o contrário. Deveríamos apoiá-lo para que ele continuasse essa iniciativa, porque são tão poucos espíritas que têm essa iniciativa, né? Dá um apoio que, se a gente inclusive conhece ele na ética, na moral, quem sabe ele vai ser um bom político, né? Sem nenhuma... Eu gostaria de apontar, já está esperando há algum tempo. Mestre Erasto participando conosco. Ô Paulo, você já deu aula para mim. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz a um professor, inclusive nem ele vive mais, é o Tarcísio, você sabe, né? E é o seguinte: apesar da privatização do FHC, eu gostaria de saber, eu estou por fora dos dados, da miséria no Brasil em 98 e 97, e como era a fome em 93, 90, 91. Porque, na minha pequenez, aonde eu convivo, num bairro daqui de Divinópolis, eu estou sentindo que, de 2 anos para cá, o pessoal tem o que comer e aonde morar. Todos estão conseguindo sua casinha. Você pode ver que muita gente... Por exemplo, eu tenho uma colega que ela queria uma casa aqui no centro, era R$400, agora ela é 200. Quer dizer, R$200. Então, o que há? Eu queria que você falasse isso para a gente. Por que lá naquela pequena vivência minha, só lá que eu estou vendo essa melhora lá, com as pessoas conseguindo sua casa. Antes o pessoal não tinha casa, agora tem. Às vezes não rebocada, não acabada, mas está morando na sua propriedade. E antes a gente não vê isso. Parece que era mais difícil. Inclusive, no tempo que eu estava construindo, era muito difícil. A gente quase passou fome, eu e meu marido, né? Então, eu queria que você me falasse agora, esse período, o que há lá naquele bairro, que eu vi essa melhora. Eu moro lá há 7 anos, né? E vi essa melhora lá na minha vizinhança, onde eu convivo. Queria que você me falasse. Essa pergunta foi feita ao Tarcísio. Ele morreu e não me explicou. Queria que você falasse. Vamos invocá-lo aqui agora não, né? Vamos deixar o Paulo responder. Na verdade, não é complicado entender isso aí, não. A estabilidade da moeda, a criação do real, não é, de 3 anos e meio para cá, trouxe possibilidades para certos segmentos da sociedade urbana e industrial crescerem, atingirem bens e serviços
que antes não tinham acesso. Então é preciso ver o seguinte, o Plano Real, que na verdade nem é um plano, é um programa de metas, e a estabilidade da moeda era só um começo, e era coisa para fazer e não foram feitas, trouxe possibilidades para uma certa camada da população que melhorou de vida, sim, principalmente nas cidades de médio porte. Mas no campo e nas metrópoles, a qualidade de vida caiu bastante, houve perdas. Então, assim, houve ganho para uns e perdas para outros. O balanço geral é o seguinte, que independentemente do presidente ser Fernando Henrique Cardoso, se fosse outro, a situação não seria muito diferente, o Brasil está pior do que antes. As condições de saúde do Brasil hoje, as condições sanitárias do Brasil hoje, eu tive acesso a uma pesquisa recente sobre isso, são equivalentes às da década de 50. Tivemos um retrocesso. As condições de educação são medíocres ainda, em função das necessidades, embora tenha havido alguma melhora. Mas é como correr atrás de um trem que está aumentando a velocidade. Você começa emparelhado, corre, mas ele acelera mais. Você continua correndo mais, mas ele acelera mais. E no fim a distância é enorme entre você e o trem, e a máquina. Essa é a situação hoje do Brasil. Hoje há mais miseráveis no Brasil do que há 4 anos. Há um nível de fome no Brasil hoje maior do que há 4 anos, 5 anos. Como há em várias regiões do mundo, por efeito da crise generalizada, do modelo que foi implantado, e uma série de fatores que seria extenso, né, detalhar aqui, não cabe, mas no geral, apesar da melhora devido à estabilidade da moeda, que trouxe benefícios para alguns segmentos da sociedade, não todos, é ilusão acreditar que todos ganharam com o real, o nível geral de miséria aumentou, tá, no país. Só no Nordeste são 10 milhões de miseráveis, passando literalmente fome. Gente que ganha menos de $1 dia para tratar da família. Pois não. Uma pergunta para o Paulo. Considerando a perspectiva espírita para o terceiro milênio, como se dará a postura política? Olha, é importante lembrar, gente, que o Espiritismo está aí, não é para ser carro-chefe de coisa nenhuma. A doutrina espírita é um fator a mais de transformação da revolução cultural que se processa em todo o planeta, com vistas ao terceiro milênio. Nós somos parte de um processo, e como o Jomar disse antes, nós não somos seres especiais, não. Então a nossa contribuição deve ser mais eficaz, mais ordenada, mais organizada. Essa é que é a realidade. Porque o movimento espírita, inclusive, é minoritário no Brasil. Se calcula 60 milhões de protestantes no país, chamados crentes, né, impropriamente de crentes. As seitas protestantes chegam a quase 60 milhões hoje. E nós espíritas, as melhores estimativas apontam 6 milhões. Portanto, somos uma minoria. Mas uma minoria que poderia ser consciente e contribuir melhor para um terceiro milênio, uma abertura de terceiro milênio, com mais uma perspectiva melhor, como se houvesse uma atuação mais eficaz, mais organizada, que não há. Mas o Espiritismo está aí para contribuir. É uma via a mais, uma alternativa a mais. Não está aqui para fazer mágica, não. E nem é a religião, a seita, a crença, a fé, a filosofia encarregada de transformar o mundo sozinha. Que ninguém acredite nisso. É muita arrogância da nossa parte imaginar coisa assim, não é? E mais gente aí atrás? Por exemplo. Jomar, naquela questão que você disse de só 20% dos eleitores se interessam em votar, na sua opinião, esses 80% que vão lá para votar obrigados, né, eles votam em candidatos certos?
Esta questão da obrigatoriedade do voto é uma questão polêmica. O Paulo já defendeu a ideia que deveria ser livre. Eu coloquei que ainda não tem uma decisão definida, porque eu acredito que os políticos, esses que praticam a compra do voto, os currais, eles também comprariam o pessoal para ir lá votar, porque não sendo obrigado, eles podem também fazer com que a população mais pobre e o pessoal da região vá e vote. Quer dizer, ele poderia aumentar esse número aí de 20 para 50, para a totalidade, também por processos ilícitos, antiéticos. Então, eu não sei realmente, ou como o senhor levantou na pergunta dele, algumas vezes esses 20% vão tomar a decisão pela população toda. Então, é um tema polêmico, realmente. Eu não sou muito favorável à ideia de algo obrigado, né, algo que seja ali obrigado, mas realmente eu ainda não trabalhei muito a questão para saber qual a questão melhor. Mas se o Paulo quiser colocar mais alguma coisa sobre essa pergunta, Paulo. Corrigindo os menos esclarecidos. Gente, voltamos àquela questão. Não é imaginar que 20 milhões de pessoas, se fosse o caso do Brasil, iam decidir melhor do que os demais. É que as chances que aumentam com relação a uma escolha qualitativa melhor. Agora, convenhamos, se escolheu a democracia como modelo político do Brasil, os princípios fundamentais da democracia partem do princípio da liberdade de escolha e de expressão. Portanto, é um contrassenso completo falar em democracia e voto obrigatório e serviço militar obrigatório. É um contrassenso evidente. Não há o que discutir nessa questão aí. Se o país ainda tem voto obrigatório e tem serviço militar obrigatório, ele não é um país completamente democrático. Porque os princípios básicos da democracia é a liberdade. Um deles, né? É a liberdade de expressão e de escolha, de ir e vir e outras coisas mais. Então, há um evidente contrassenso no nosso modelo democrático. Ele é democrático em termos. Nós vamos encerrar a parte de perguntas agora. Eu deixo a palavra livre aos três para fechar o nosso estudo da noite. Eu gostaria de pedir ao Paulo que fizesse um esclarecimento sobre a posição do senador na configuração política de um país. Eu gostaria de complementar a pergunta, Paulo, que sempre houve uma dúvida, por que do Senado e do deputado federal? Há necessidade de dois? Quer dizer, não poderia ser um só representando o povo? Nós temos um candidato aí, a presidente Ivan Frota, o brigadeiro Ivan Frota, que uma das propostas dele, se eleito fosse, seria a extinção do Senado, que ele considera um apêndice inútil da vida pública brasileira. Agora, por que existe Senado, né, e os 503 deputados? É uma cópia do modelo britânico que surgiu depois da Revolução chamada Gloriosa, 1688, em que criaram a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes, os nobres, e a Câmara dos Comuns, as pessoas, os representantes do povo. Esse modelo pegou porque foi o primeiro, não é? 1688. E outros países passaram a copiar isso aí. Dentro da seguinte perspectiva, o Senado, sendo uma representação, um colegiado dos nobres, serviria de freio aos ímpetos revolucionários da Câmara dos Comuns. E com o tempo se passou a acreditar que o Senado poderia retocar a legislação que não fosse conveniente para o país. E ficou isso por tradição. Agora, se você para analisar isso maduramente, você realmente acaba concordando que o Senado é um apêndice inútil hoje, não é? Você ter duas câmaras para legislar no mesmo país, vota na Assembleia Nacional, ali passa para o Senado, que vota de novo, e vota de novo lá na Câmara,
e esse vai e vem acaba atrasando o processo, porque retoca lá, retoca aqui, aqui não aceita, volta para lá, retoca de novo lá, e a coisa vai ficando, é essa confusão que a gente vê no país hoje, que precisa de reformas estruturais, as reformas nunca saem, porque não se entendem, porque basicamente os lords não querem mudanças substanciais, e a Câmara dos Comuns quer mudanças, às vezes, mais substanciais, não é isso? Então, o sistema brasileiro é bicameral, é um modelo arcaico, que existe por tradição. Nesse aspecto, o brigadeiro Ivan Frota tem até razão. O Senado, na verdade, poderia ser extinto sem nenhum prejuízo para a vida pública nacional. Antes de passar a palavra para o restante dar o pronunciamento final, o nosso amigo lá ficou sem fazer a pergunta, logo que ela fez, ele tinha levantado a mão, eu passei despercebido. Dentro do exposto, professor, nós lembramos de um fato, você lembrou da participação do Freitas Nobre na política, do Dr. Bezerra de Menezes, né? Nós lembraríamos também o nome do Guilherme Ribeiro, a quem foi muito um trabalho árduo na esfera federal, né? Me parece, não sei se como senador ou como deputado federal, tenho quase certeza, deputado federal, mas não sei. Quando ele, na época, também enfrentava os mesmos problemas na saúde, na educação, no transporte, na habitação, talvez mais graves do que hoje, porque eu entendo que a política, que o dia de ontem, hoje é melhor do que ontem, foi melhor do que ontem, e amanhã será melhor do que hoje. Nós é que não conseguimos assimilar essas transformações diárias. Então ele, com muita propriedade, lutou também contra esses problemas da educação, da saúde, da habitação, do transporte, muito mais sério ainda na época dele. A instabilidade econômica que atingia a todos os países naquela época, né, e por consequentemente atingia aos cidadãos, né, ele também conviveu com isso, mas ao mesmo tempo, ele nunca abandonou aquela ideia. Ele tinha certeza que a única moeda de valor era o trabalho ao próximo, um trabalho abnegado ao próximo. E que realmente o Evangelho nos dá a solução para esses problemas todos da saúde e da educação, quando ele nos fala, nós, povo, todos nós, na maioria das vezes estamos buscando aí não os valores eternos, né, que a traça não corrói, que a ferrugem não corrói, e que os ladrões não roubam e nem minam. Talvez será por ele entender essa parte evangélica, é que ele muito contribuiu para a legislação brasileira da época e conviveu bem com os seus contemporâneos de Congresso, contribuiu para a melhoria da sociedade brasileira, ou simplesmente foi um acaso que aconteceu, ou foi o lado espírita dele, a visão espírita que ele tinha de uma sociedade mais justa. Agora sim, aproveitando o ensejo da pergunta, encerraremos. Eu citei dois, né, espíritas conhecidos, né, que foram também políticos, e Guilherme Ribeiro e outros também participaram. E claro, cada um agiu dentro dos princípios que julgava adequados, teve uma ação política própria de acordo com o seu tempo, com as condições, com o partido, com as circunstâncias em que viveu. Portanto, apenas a gente reconhece que houve o trabalho dele e de outros que lembram que o movimento espírita pode participar politicamente, sim, com seus melhores valores. E encerrando, gente, a nossa colaboração aqui hoje, apenas lembrar vocês que a política é por si mesmo um tema polêmico. Não é? Aqui esse nosso discurso não tem nenhuma pretensão de estabelecer consenso, harmonia de ideias, mas pelo contrário, eu vim aqui hoje com uma intenção provocativa, tá? Para ver se faz as pessoas pensarem um pouquinho, saírem da mesmice e do continuismo
e tomarem uma postura, uma posição diante do que anda acontecendo por aí. Pensar em irmãos nossos que estão nessa hora passando fome. Caso os senhores e senhoras não saibam, está morrendo 14 milhões de crianças no mundo de fome ou por causa da fome por ano. É só fazer as contas, quantos morreram nessas 2, 3 horas que estamos aqui. E aí a pergunta, morrer gente? Será que o mundo não consegue alimentar essa gente toda? Onde é que está o erro? Dá para mudar? Dá para mudar sim. Então esse discurso um tanto provocativo de hoje tem a intenção de jogar ideias para fermentarem, para que a gente possa dar a nossa pequeniníssima contribuição, votando um pouquinho melhor, mais consciente, no dia 4 de outubro. Tá? E contribuir para essa revolução cultural que tem que se processar, tem que continuar. Concluindo, talvez respondendo mais a pergunta do senhor de Itaúna, muitas vezes nos omitimos politicamente porque a tônica da doutrina espírita, enquanto filosofia, ciência e religião, que está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na Lei do Progresso, no finalzinho, quando Kardec pergunta de que forma o Espiritismo irá ajudar o progresso da humanidade, ele fala que com a erradicação do materialismo. Quer dizer, a doutrina espírita, enquanto instituição, ela tem a principal missão de acabar com o materialismo, que é onde vai nascer todas as justificativas para uma postura ética não adequada, uma ética não cristã, uma ética materialista, uma ética consumista, uma ética que não tem o poder de transformar o mundo e resolver a crise que nós estamos hoje, que é exatamente por causa do materialismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca a tônica para o espírita, que é a transformação moral, ou seja, a parte ética que eu me referia. A luta na transformação íntima. Porque se melhorarmos, se formos um cidadão melhor e influenciarmos no nosso bairro, teremos um bairro melhor, e na nossa cidade, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. Então, muitas vezes, esquecemos, nos omitindo da participação política, que é importante para a transformação do mundo e nossa, por consequência. É um processo dialético. Temos que nos transformar e nos transformando, transformamos a sociedade, e a sociedade transformar influencia também para o bem. Então é isso aí. Para encerrar, eu acho que fica muito difícil a gente por isso, para encerrar, a questão que fica é o seguinte. A questão que fica é a seguinte: a necessidade da gente se engajar no movimento, mesmo que não seja um movimento político partidário, que geralmente a gente tem notícia de que é muito difícil você entrar na política partidária e romper os encastelamentos de poderosos que às vezes mantêm um cercado, um curral de domínio. Às vezes você não consegue chegar e colocar a própria ideia que sustenta o partido. Todos os estatutos dos partidos são lindíssimos de se ler. Bate com qualquer estatuto que dignifica a vida humana. Mas só que é difícil de você tirar o poder, mudar a concepção de como estabelecer esse projeto de vida dentro desses meios onde os poderes já estão estabelecidos há muito tempo e são mantidos a ferro e fogo. Isso não quer dizer que a gente tem que se desanimar. Todos nós podemos ser políticos e às vezes podemos atuar de forma muito mais eficaz, muito mais eficientes, sem estarmos nas fileiras, vamos dizer assim, político-partidárias. Simplesmente no processo de conscientização das pessoas, as mínimas coisas que a gente conseguir realizar, a gente pode transformar a nossa sociedade particular, a nossa sociedade particular transforma o nosso bairro,
o nosso bairro, transforma a nossa cidade. A partir do momento em que é vantajoso para aqueles que mantêm o poder assimilar as ideias em voga, de repente você já consegue ganhar espaço na sociedade. Isso se tem notícia. Jesus não era político partidário, mas conseguiu transformar o mundo e mudar antes dele e depois dele. Simplesmente por posturas sérias, por posturas de engajamento que demonstram, né, a maneira dele pensar. Não querendo dizer com isso que a pessoa que tem tendência, que tem possibilidades, não valore a política partidária, não valore a sua participação enquanto cidadão a prestar serviço nessa área. O que a gente gostaria de dizer é o seguinte: fazer isso é tentar deixar para a posteridade alguma coisa que vale a pena, para que as pessoas tenham, pelo menos, uma possibilidade de continuar um trabalho de conscientização e de crescimento humano. Não tem condições a gente mais continuar agora, do jeito que está, por mais desanimador que seja. Vamos tentar escolher. Se está difícil escolher, porque a gente está aí vendo aí, assistir um filme bom 2 vezes é duro. Assistir um filme ruim 2, 3, 4 vezes é doloroso. E o que a gente está observando é que não muda. Fica difícil de você escolher. Trabalho dobrado para quem tem consciência, porque tem que pesquisar muito mais. Porque você vai ter uma diferença muito pequena entre um e outro. E não é escolher o melhor, se a gente não dá conta de escolher o melhor, é escolher o menos pior. Até a gente aprender, e a gente vai começando a conhecer a realidade, que vai demorar muito até a gente conseguir bons seres humanos na atuação e no poder. Então, até lá, tem que arregaçar a manga e começar a tomar sobre si o fardo de ter que construir uma sociedade melhor, custe o que custar. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que a fita com as explicações, as palestras e as perguntas, fita de vídeo, vai estar disponível na banca, na distribuidora Leal, né? A partir, acho que ainda essa semana, se não na outra. E um outro evento que a Aliança Municipal Espírita promoveu, que foi a Semana Espírita, está todo documentado em fitas de vídeo, pode ser adquirido. A Lia, lá na banca, sabe informar, acho que ela tem lá, né, Lia? Em fitas de vídeo, inclusive outras fitas e outras cositas mais, a Lia tem lá para a doutrina espírita, né? E a gente agradece a presença de todos, a presença do NASCE, o Núcleo Assistencial, Núcleo de Assistência, eu não sei a sigla, mas é o pessoal lá do Danilo Passos 2. Agradecer a presença de todas as casas espíritas que estão aqui, aqueles que foram embora, os agradecimentos, quem puder levar, né? E que nós possamos estar sempre reunidos e cada vez com um feixe maior de varas, não tão poucos, mas sempre cada vez mais, em favor do crescimento intelecto-moral, que será um dia a nossa aristocracia. Obrigado a todos, uma boa noite.